nós estamos de volta aqui no Hora da Família e essa hora é mais gostosa ainda porque a irmã Helena Coraza está com a gente. Irmã, que bom ter a senhora aqui. A irmã está com a gente a cada 15 dias, mas sempre é uma presença feliz, né, irmã? Para mim também é uma alegria estar aqui com você, Padre Juarez, com você que está em casa acompanhando. Isso. As nossas irmãs lá estão acompanhando. Ai, que beleza! Olha, da Assunta, sobretudo, é uma pessoa Irmã Assunta está sempre lá, né? Ah, e outras beleza. Nesse horário que possam, então. Né? E toda a comunidade das Irmãs Paulinas no Brasil e no mundo todo também, tá vendo? Sempre tem quem viu aqui e ali, né? É verdade. Você tem viajado muito, né, irmã? A senhora teve lançando o livro... Semana passada eu estive no Congresso de Pesquisadores de Comunicação em Curitiba, chamado Intercom, né? Então ali a gente socializa trabalhos, pesquisas, e eu faço parte de um grupo que também apresentamos justamente sobre essa questão da aceleração, fazendo pesquisas sobre tudo redes sociais, internet, e lançamos um livro que é sobre a aceleração social do tempo, né? Aceleração social do tempo. Hoje tudo muito acelerado, dentro da questão de comunicação e educação, sei. com o professor Adil Citelli, que organiza, mas nós somos 10 pesquisadores, com olhares diferentes, algum da educação. Eu sempre faço a partir da pastoral. Da pastoral, né? E é interessante esse espaço dentro da academia, né? É verdade. Porque aí a gente verifica, vê, fiz uma pesquisa, inclusive, com seminaristas sobre o uso de internet e como eles percebem a aceleração social. Veja nós, o tempo da espiritualidade aqui, da oração... É um tempo de desaceleração. É mesmo. E ao mesmo tempo nós estamos o tempo todo tendo que dar conta de uma série de coisas. E é perigoso porque nós, na vida religiosa, na vida de padre, a gente facilmente cai nesse ativismo, né? É porque nós vivemos neste contexto. Né? Então, eu acho que todos vivemos e nós temos que primeiro nos exercitar e ajudar as pessoas a adquirir aquele tempo de oásis, né? Que beleza. Do ócio criativo. É do ócio criativo, isso mesmo. Do ócio criativo, da brincadeira, da convivência. Aliás, isso ajuda as grandes ideias a dar equilíbrio. Justamente. E as grandes ideias, elas nascem justamente quando a gente está não fazendo nada. Exatamente. Nada mesmo. O padre Pierre Babin, que é um padre francês, que eu bebi muito dele, assim, sobre a questão da comunicação audiovisual, ele dizia isso, que para criar... A gente tem, claro, a gente cria também desafiado, mas assim, precisa estar assim, bem à vontade na arte, digamos assim, quase que em alfa, né? É verdade. Eu posso ver, quando eu estou rezando, as ideias fluem. É verdade. Irmã, aí a gente anota no... É verdade. Irmã, hoje nós vamos falar aqui Nossa Senhora. Então, eu, na verdade, não peguei um título de Nossa Senhora, mas como é mês da Bíblia... mês da Bíblia, é verdade. A gente não tem como não falar da palavra de Deus sem pensar em Maria, a mulher que, sobretudo, escuta a palavra de Deus. Ela escuta e é por isso escutar, que quer dizer também seguir, obedecer. Obedecer. Escutar é obedecer. Eu vou lá, é verdade, a palavra obedecer vem de escutar. De Abeldire. Abeldire, né? Ó, eu vou ali e já volto, viu? Vou ali, ó. Irmã, a senhora está falando, é muito interessante a questão de obedecer e ouvir, né? Quem ouve obedece. Eu pensei exatamente em Nossa Senhora, aquela que escuta a palavra. Escutar é justamente prestar atenção, obedecer. Tanto que quando Jesus fala assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aqueles que escutam e praticam, ou seja, aqueles que obedecem, fazem o que Deus pede, né? Ontem, por exemplo, no Evangelho do Domingo, era amar ao próximo, né? E perdoar. Então, aí a gente vai vivendo a palavra de Deus. Para mim, a imagem mais linda, uma das imagens da iconografia católica muito bonita, mas a imagem de Santana é muito bonita por causa na minha paróquia, lá em Lavras, onde eu fui batizado, é Santana. E a imagem sempre me chamou atenção, Santana ensinando para Nossa Senhora. E Nossa Senhora ela é uma ajoelhadinha ali, mas a imagem lá em Lavras, ela é uma Santana em pé, de pé. Então, ela está... E Nossa Senhora, com aquele rostinho olhando assim... como quem ouve e atentamente. É muito interessante. Então, a gente imagina que Nossa Senhora foi educada muito fortemente na lei judaica. E ouvindo as escrituras, rezando os salmos, ouvindo. Por isso que ela estava preparada para ouvir a voz do anjo, né? É verdade. Interessante. E ver o projeto que Deus tinha sobre ela, né? Mas então, eu fiquei olhando. Então, escutar, entender, compreender
ouvir criticamente e examinar. Eu acho que é interessante para nós hoje. A gente olha para Nossa Senhora no tempo dela. Mas nós hoje, como é difícil escutar, né? A gente está sempre falando aqui a mente em 50 lugares, Irmã, né? a senhora está falando uma coisa que é muito interessante. E como é difícil escutar. Eu estou imaginando Santana olhando para Maria e Maria menininha olhando assim. Hoje a mãe fala para a menina e ela está no celular. Então, quer dizer, eu não estou aqui, eu estou me comunicando sim, conectado, mas com outra realidade. Outra realidade. Então, uma das coisas também que quem pensa a comunicação hoje é a realidade, por exemplo, essa questão da multitarefa, né? Sei, não, sei. eu faço 40 coisas, ou então nos é exigido. Fazer 40. Quanto mais você sabe, melhor. Mas a gente tem que cuidar, porque isso nos estressa muito, né? A atenção em muitas coisas, então você não consegue concentrar. Ouviu, mas isso eu não escutei. Isso, eu estava lá, eu não percebi isso, eu não escutei. Qual é o meu filtro, né, também para escutar e qual é a condição que eu tenho? É nisso que eu sempre penso nas celebrações, né? O quanto a gente precisa ajudar as pessoas, né? É verdade. Primeiro, a pessoa que fala a concentrar-se, a poder estar ali centrada, porque se eu estou centrada, eu ajudo o outro também a centrar-se, né? A senhora está falando de ouvir, mas é muito interessante, porque o São Paulo fala que a fé vem pelo ouvir, né? Exatamente. Pelo ouvir, né? Por isso, ouvir atentamente é muito importante, E né? por isso, como é que eles vão acreditar se ninguém anuncia, né? anuncia. Mas ouvir criticamente é também a gente ser crítico em relação à realidade de hoje, a essa questão. Não, porque é assim, porque todo mundo faz isso, né? Todo jovem hoje não casa mais, ou então todo mundo usa a internet dessa forma. Então, quais são os acontecimentos? O que me é apresentado pela televisão, pelas revistas, pelo rádio, pelas redes sociais? Então, é uma forma de escutar e de ser crítico. Por quê? E confrontar muito com a palavra de Deus. Será que Deus está pedindo isso para nós hoje? O que Deus pede para nós neste momento do Brasil, né? É verdade. Eu estava falando aí fora, nesse momento dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, que 300 anos depois ela encontra o seu povo também numa situação, não temos mais vinho, né? Então, o quanto é importante a gente poder escutar, vivenciar a palavra de Deus. Eu me lembrei, quando estava preparando essa reflexão, me lembrei de uma música, aquela Ensina Maria tua gente escutar, né? É verdade, é verdade. Isso Ensina mesmo. Maria tua gente escutar, desperta os teus filhos que o Pai quer falar. Então, o tempo todo nós estamos transitando nessas coisas que hoje, então, a palavra de Deus nos traz. E Maria é, de fato, o nosso modelo, o nosso protótipo. Para ser seguido, justamente. Ela nos inspira muito, né? Espera aí que nós vamos conversar mais sobre isso. Vamos lá falar com a Celeste. Vamos lá, Celeste! Irmã, mas essa coisa, escutar, a senhora estava falando de escutar criticamente, é muito interessante, porque a gente não escuta só sem critérios, né? Sem critérios. A gente precisa escuta a palavra de Deus, mas Deus fala nas realidades também. Isso. Então você escuta vendo a necessidade do irmão, mas você escuta também vendo a situação do mundo, né? Então qual é a interpretação cristã, né? O que Deus nos diz em tudo isso? Aliás, a senhora está falando, é assim que a gente lê a Bíblia, né? É, claro. A gente lê a Bíblia, se a gente lê a Bíblia a partir do que está acontecendo. Exatamente. Porque foi assim que a Bíblia foi inspirada também, né? Exatamente, E nesse mês da Bíblia, a carta que as comunidades estão refletindo é dos Tessalonicenses, Dos né? Tessalonicenses, O primeiro escrito do Novo Testamento. Isso Interessante, é verdade. uma época eu fiz programas de rádio e Você sabe, né? dissequei estudei, né? E para poder Isso. escrever de forma simples. Quanto São Paulo fala para essa comunidade, né, dos Tessalonicenses, que em todo o Brasil, nesse mês da Bíblia, né, a escuta da palavra de Deus, como Maria que escutava, e Paulo fala tanto para as comunidades, né, do amor fraterno, né, de viver, de se amar, de conviver. Mas eu estava falando a escuta, por exemplo, hoje, por que é difícil escutar? É bonito olhar Nossa Senhora que escuta, uma imagem da Sagrada Família, Nossa Senhora de Fátima, se diz que lindo para ela e para mim hoje, né? Hoje, o que nos atrapalha na escuta, né?
é de fato muita Qual é o coisa. ruído, vocês comunicadores, qual o ruído que... Para todos nós que somos comunicadores. Mas assim, é muita coisa ao mesmo tempo, a cabeça cheia, eu tenho isso, tenho aquilo. Ou então uma pessoa vem dizer uma coisa, mas você está pensando outra, aí a pessoa não se sente escutada. Né? Então, é um verdadeiro exercício a escuta de si, a escuta da realidade, ao mesmo tempo um autocontrole e ao mesmo tempo a escuta de Deus, porque se a gente... E é muita informação. Sim. Então, nós não damos conta da overdose de informação, né? Mesmo. E por isso que nós temos que selecionar, saber selecionar, desde as redes sociais, onde a gente está mais, né? Então, mas quando a gente escuta muito também, e não sabe o que escutar, é como se a gente fosse surdo. É verdade. Porque às vezes é tanta informação. Por isso que a senhora está falando, eu acho interessante. Escolher o que vai ser, que vai escutar. Eu, quando falei escuta muito e não entende nada, eu uma vez participei de um show de rock católico. Nunca tinha participado. Foi até no auditório nosso, Paulo Apóstolo, lá das Paulinas. É interessante que aquele barulho tão grande cria o silêncio. Eu fiz essa experiência. Olha que interessante. Muito curiosa. Você não estava escutando? Eu escutei o silêncio naquele barulho todo. Mas assim, a escuta, a gente estava falando para a família também. O que é bom? Jogar a conversa fora. Isso, está faltando. Nós estamos lembrando aqui do chimarrão, né? É uma cultura muito do Sul, também da Argentina, do Paraguai, mas assim, do Paraná. Eu estive em Curitiba, o pessoal lá tomando chimarrão. Eu estava contando para a senhora, né? Eu falei para a irmã aqui no intervalo aqui, que no meu tempo de formação, durante os 10 anos que eu me preparei para ser padre, no convento, todos os dias, às 11h30, era a hora do chimarrão. E nós não tínhamos... Eu nunca não gosto de chimarrão, gosto de chimarrão, mas todo mundo ficava. Isso foi 10 anos, ficava na todo roda. mundo. Aí ia passando o chimarrão. E esse era o momento da gente conversar, da gente falar. Não tinha nada, outra coisa, a não ser conversar. Ninguém pegava jornal, ninguém pegava revista. No chimarrão ia conversando e falando. Mas é por isso que a gente não... o ritual do chimarrão não é tomar sozinho, não. É ter alguém com que trocar, com que conversar. Eu só faço chimarrão na hora da calma. E lembrando que o Papa gosta de chimarrão. Irmã, vamos lá então. Ele é argentino. Ele é argentino, é verdade. Isso Nós aí, vamos rezar agora e trazer. Eu quero agradecer, muito obrigado, Mas, irmã. Padre Juarez, então, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a escutar. Você Isso também mesmo. que nos pede oração, né? Nossa Senhora que nos ajude a escutar e também que ela interceda junto ao seu filho. A graça que Nossa Senhora, que nós pedimos hoje à nossa mãe, é a graça de ouvir, obedecer, escutar e praticar a palavra. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui, nós queremos ouvir o que nós temos para fazer e agir, mas principalmente escutar, Senhor, o Senhor que nos mostra o pobre, aquele que necessita, aquele que precisa, e dá-nos, Senhor, condições de escutar o grito daqueles que estão tão longe do Teu amor. Abençoa agora todos esses pedidos que nos chegaram nesse momento, abençoa as pessoas que nesse momento colocam em Ti a sua esperança e essa água que trazemos diante do Teu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã, muito obrigado. Aqui, olha, a irmã não vai estar com a gente na semana que vem, nem na outra semana, né? Só no dia 3, no dia 2. Ah, é 2, porque é 2, é segunda-feira. 2, tá bom?